Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente seguir aí o nosso curso de gramática. Nós começamos as funções sintáticas aí, o último vídeo foi sobre sujeito e agora a gente vai falar sobre os complementos verbais e o adjunto adverbial, tá certo? Antes de chegar diretamente a estas funções sintáticas aqui, eu quero dar uma passeada com vocês aqui no que são os verbos significativos ou nocionais. O que é isso? Verbo significativo ou verbo nocional são os verbos de ação, de processo ou de fenômeno da natureza. São verbos que têm uma ideia associada a si, em oposição aos verbos de ligação, que apenas informam um estado ou uma característica do sujeito, não tem essa ideia de serem significativos, de terem uma noção associada a si. Beleza? Os verbos significativos podem ser, numa primeira análise, intransitivos ou transitivos. Entender o que é verbo intransitivo, o que é verbo transitivo, é fundamental para entender o que é objeto e o que é adjunto adverbial. Queridos, verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. Eles não têm um termo sobre o qual recaia a ideia deles. Eles não têm um termo que seja paciente de suas ideias. O animal desapareceu na floresta. Quem desapareceu na floresta? O animal. É o sujeito do verbo desaparecer. Quem desapareceu? Desapareceu. Não tem um termo sobre o qual recaia a ação de desaparecer. Só tem o animal aqui, que é o seu sujeito, que é o seu agente. Na floresta é onde ele desapareceu. Então aqui nós temos um verbo intransitivo. As chances de meu time ser campeão acabaram. Quem acabaram? As chances de meu time ser campeão. Tudo isso é o sujeito. Quem acabou? Acabou. Não tem um termo sobre o qual recai a ação de acabar, tem apenas o seu sujeito. Verbo intransitivo. Ontem todos dormimos tarde. Quem dormiu tarde? Todos. Sujeito simples. Não tem um termo sobre o qual recai a ação de dormir. Quem dormiu, dormiu. Eu quero sempre que você pense assim. Quando o verbo não tem um termo sobre o qual ele recaia, ele é um verbo intransitivo. Então, minhas anotações sumiram da estante. O que sumiu, sumiu. Não há um termo sobre o qual recai a ação de sumir. Trata-se de um verbo intransitivo. Só toma um cuidadinho com os verbos intransitivos circunstanciais, que são aqueles que são intransitivos, mas sempre são empregados com um adjunto adverbial, com um circunstanciador ali do lado. Governador diz que irá a Brasília para a reunião. O verbo ir é um verbo transitivo, intransitivo circunstancial. Ele não recai sobre um termo, mas ele sempre tem que ter o lugar onde se foi, aonde se foi. Então, governador diz que irá a Brasília para a reunião. Irá é intransitivo, a Brasília é um adjunto adverbial de lugar. Vamos falar melhor disso hoje ainda. Geralmente os verbos com ideia de movimento, ir, voltar, retornar, chegar, comparecer, dirigir-se, são verbos que têm esse complemento circunstancial, esse adjunto adverbial que parece complemento, mas não é. O avião caiu ao mar. Quem caiu, caiu. Ao mar é o lugar. Cheguei à casa de Ana antes da meia-noite. Quem chegou, chegou. A casa de Ana é um lugar. Viajei com meus pais. Quem viajou, viajou. Com meus pais é a companhia. Certo? Então, verbo intransitivo não tem um termo sobre o qual ele recaia. Toma cuidado com esses verbos que têm uma circunstância de lugar, de companhia, de tempo, mas que não são transitivos, não. São intransitivos. Beleza? Verbo transitivo direto é aquele que exige complemento sem preposição. Ele recai sobre um termo, a ideia dele tem um paciente, mas esse paciente não é introduzido por preposição. Presidente receberá governadores. Quem receberá governadores? Presidente, é o sujeito. Quem receberá, receberá alguém. Repara, tem complemento, a ação de receber tem um paciente, os governadores serão aqueles que serão recebidos, e esse complemento não foi introduzido por preposição. Verbo transitivo direto. Falta de verbas causa problemas. Quem causa problemas? Falta de verbas, que é o sujeito. O que causa? Causa algo. Verbo transitivo direto. Rodolfão, sempre vai ser algo, alguém, sem preposição? Sim. Já varri a sala hoje. Quem varreu, varreu algo. Verbo transitivo direto. Encontrei meu professor no shopping. Quem encontrou, encontrou alguém. Verbo transitivo direto. Queridos, o verbo transitivo indireto tem esse algo, alguém, introduzido por preposição.
tem um termo sobre o qual recai a ideia dele, mas tem uma preposição antes do algo e do alguém. Simples assim. Ó, eleitor não obedece à convocação do TRE. Queridos, quem não obedece? Eleitor, sujeito. Quem obedece, obedece a algo. O verbo obedecer pede um complemento introduzido pela preposição a. Então trata-se de um verbo transitivo indireto. População ainda acredita nos políticos. Quem ainda acredita nos políticos? População, é o sujeito. Quem acredita, acredita em alguém. Tem complemento introduzido por preposição, verbo transitivo indireto. Eu gosto de suco de goiaba. Quem gosta, gosta de algo. Verbo transitivo indireto. E se a frase fosse eu adoro suco de goiaba? Aí quem adora, adora algo. Aí seria verbo transitivo direto. E ainda existem os verbos transitivos diretos e indiretos, que exigem dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Governador entrega obras à população. Quem entrega, governador, que é o sujeito. Nesta frase, quem entregou, entregou algo, obras, a alguém, a população. Verbo transitivo direto e indireto. Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Quem doa, empresário, que é o sujeito. Quem doou algo, rendimentos, a alguém, a Unicef. Aqui a gente tem um verbo transitivo direto e indireto. Então, queridos, verbos significativos podem ser intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Certo? Agora a gente passa para os objetos e para o adjunto adverbial. Queridos, complemento verbal pode ser objeto direto ou objeto indireto. Que verbos que têm objeto? O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Esses verbos têm complemento, têm objeto. O objeto direto é o complemento verbal sem preposição. Professor, eu posso dizer que o verbo transitivo direto sempre tem objeto direto? Claro que pode. Eu posso dizer que o verbo transitivo direto e indireto sempre tem um dos objetos sendo o direto? Sim. Complemento verbal sem preposição, objeto direto. Todos conseguiram boas notas na prova. Quem consegue, consegue algo. Verbo transitivo direto. O quê? Boas notas na prova, objeto direto. Turma, eu não gosto dessa parada de, professor, se eu perguntar o que depois do verbo e tal, vocês só se confundem quando fazem isso, porque vocês passam a confundir sujeito com objeto, certo? É só você pensar, quem consegue, consegue algo. O algo é o objeto direto. Eu comprei um celular novo. Quem comprou, comprou algo. O que é esse algo? Um celular novo, objeto direto. Eu conheço o professor de história. Quem conhece, conhece alguém. Quem é esse alguém? O professor de história. Objeto direto. Show de bola? Queridos, o objeto direto nunca é introduzido por preposição. Ele sempre se liga a um verbo transitivo direto ou direto e indireto. É o termo sobre o qual recai a ideia do verbo transitivo. Ó, muitos torcedores vaiaram o goleiro. Quem vaiou, vaiou? Alguém. Verbo transitivo direto. Quem é esse alguém? O goleiro. Objeto direto. Queridos, o objeto indireto é o complemento verbal com preposição, certo? É o complemento do verbo transitivo indireto, o complemento com preposição do transitivo direto e indireto. Acreditamos em vidas passadas. Quem acredita, acredita em algo. Verbo transitivo indireto. O que é esse em algo? Em vidas passadas. Objeto indireto. Precisava muito de dinheiro. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. De quê? De dinheiro. Objeto indireto. Certo? Ele sempre é introduzido por preposição obrigatória. Completa o verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Também é o termo sobre o qual recai a ação verbal. Muitos torcedores duvidaram do goleiro. Quem duvidou, duvidou de alguém. Verbo transitivo indireto. De quem? Do goleiro, objeto indireto. Boa? Queridos, e o adjunto adverbial é o quê? O adjunto adverbial é o termo que se liga essencialmente a um verbo, raramente a adjetivos ou a advérbios, estabelecendo uma circunstância. Então olha aqui, eles se respeitam muito. Muito
está modificando o verbo respeitar, adjunto adverbial. Seu projeto é muito interessante. Agora o muito está modificando um adjetivo, o interessante, adjunto adverbial. O time jogou muito mal. Repara que mal é o modo como o time jogou. Mal é um adjunto adverbial de jogou. E muito é um adjunto adverbial do advérbio, do adjunto adverbial mal. O que aqui é fundamental você pensar? Os adjuntos adverbiais essencialmente se ligam a verbos. E ao se ligarem a verbos, eles estabelecem uma circunstância. Essa circunstância define a classificação do adjunto adverbial. Ó, o avião chegará à tarde. À tarde está se ligando ao verbo chegar, indicando quando a ação de chegar vai acontecer. Adjunto adverbial de tempo. O namorado olhava a namorada de longe. Repara, quem olhava a namorada de longe? O namorado, é o sujeito. Quem olhava, alguém. Verbo transitivo direto. Quem é esse alguém? A namorada, que é o objeto direto. De longe é onde ele estava quando olhou, quando olhava. Adjunto adverbial de lugar. As crianças falavam com medo. Repara, quem fala, fala. Verbo intransitivo. Com medo é o modo como elas falavam. Adjunto adverbial de modo. De modo algum farei o que você quer. Adjunto adverbial de negação. Denise é uma excelente amiga. Efetivamente, né? Estou confirmando. Adjunto adverbial de afirmação. Talvez encontremos a solução. Adjunto adverbial de dúvida. Ele estava chorando a beça. Estou intensificando o quanto ele estava chorando. Adjunto adverbial de intensidade. Ele viajou de avião. De avião é o meio de transporte que ele viajou. Adjunto adverbial de meio. E o que eu quero que você repare nessas classificações? Os adjuntos adverbiais estão se ligando a verbos e estão estabelecendo a circunstância para aquele fato. E não são o termo sobre o qual recai a ideia, certo? Ó, de avião, meio pelo qual ele viajou. Então aqui, adjunto adverbial de meio, meio de transporte. O homem trabalha por necessidade. É a causa do trabalho. Adjunto adverbial de causa. Iremos à cidade com o professor. Repara, iremos é lá o verbo intransitivo circunstancial que a gente falou. A cidade, adjunto adverbial de lugar. Como professor, adjunto adverbial de companhia. Estudemos para a vida. É a finalidade do nosso estudo. Adjunto adverbial de finalidade. Então repara, essas classificações têm a ver com a circunstância que o adjunto adverbial estabelece em relação ao verbo a que se refere. Tá certo? Queridos, o fundamental para a aula de hoje, pensando que a gente está falando em função sintática ligada ao verbo, é perceber que o adjunto adverbial se liga ao verbo tal como os objetos. Mas existe uma diferença. O objeto é o termo sobre o qual recai a ideia do verbo. O adjunto adverbial é a circunstância em que se dá o fato verbal. Então, termo ligado ao verbo. Como que eu sei se é objeto ou adjunto adverbial? Objeto, termo sobre o qual recai a ideia do verbo. Adjunto adverbial, circunstância em que se dá o fato verbal. Então, olha aqui. Cheguei ao trabalho tarde. Ao trabalho é o termo sobre o qual recai a ideia do verbo chegar ou é uma circunstância associada ao verbo chegar? É uma circunstância de lugar. É onde eu cheguei. Adjunto adverbial de lugar. Refiro-me ao trabalho de literatura. Repara que agora quem se refere a algo. Ao trabalho não é uma circunstância. É o termo sobre o qual recai a ideia de referir-se. Objeto indireto. Viajarei com meus pais. Com meus pais é na companhia de quem eu viajarei. Não é o termo sobre o qual recai a ideia de viajar. Adjunto adverbial de companhia. Sempre concordo com meus pais. Quem concorda, concorda com alguém. Verbo transitivo indireto. Termo sobre o qual recai a ideia de concordar e não uma circunstância. Queridos, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial vai para a conta? Boa, queridos! Então, beijo. Aguardo o próximo vídeo sobre vozes verbais. Na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Falou!